Eu voltar para aquela igreja? Jamais. Volto não. Como assim? Eu pedir perdão? Também não vou fazer isso não. Mas não foi eu que ofendi, foi ele que me ofendeu. É ele que tem que vir me pedir perdão, não o contrário. Você é uma pessoa que se irrita facilmente, é uma pessoa que se magoa facilmente, que tem dificuldade para perdoar, então esse vídeo é para você. Pessoal, eu estou muito feliz porque exatamente neste devocional nós estamos alcançando metade da nossa jornada de 40 vídeos. Hoje chegamos no devocional de número 20, restaurando a comunhão. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, já dá uma conferida aqui embaixo, vê se você é inscrito, se não é, se inscreva para você acompanhar os próximos 20 que estarão sendo publicados. Acompanhe comigo o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sempre vale a pena lutar pelos relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. A vida consiste em amar. E nós precisamos das pessoas para exercer o amor. E é justamente nesse ponto que muitos não dão prioridade. Não pode haver qualquer tipo de desacordo, de desavença que já rompe a amizade, já rompe o relacionamento. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus quer que a gente lute pelos relacionamentos. A Bíblia vai nos dar base que um dos traços do cristão maduro é justamente a habilidade de lidar com as pessoas. Nós já aprendemos que os cristãos seriam conhecidos pelo amor uns pelos outros. Isso serviria de testemunho para quem ainda não conhece a Deus. E um caminho para que se alcance isso é você ser um pacificador. Mas, Rodrigo, o que é ser um pacificador? Ser um pacificador é trabalhar em prol da paz, da harmonia, é ter uma habilidade em solucionar conflitos. Jesus disse que os pacificadores seriam chamados filhos de Deus. E aqui tem um detalhe, a Bíblia diz os que trabalham pela paz. A Bíblia não diz aqueles que amam a paz, ou aqueles que são pacíficos. Trabalhar exige ação, atitude, querer, vontade. Ser um pacificador não é evitar conflitos. Nós precisamos entender que os conflitos existirão, mas devemos ter sabedoria para lidar com eles, para os solucionar de forma amigável. Lembre-se sempre disso, os relacionamentos devem ser priorizados e não problema. Mas como eu posso restaurar a comunhão com o meu irmão? A partir de agora eu vou te falar 7 passos para que você consiga restaurar a comunhão. Eu já quero te dizer algo, que os passos 4 e 5 são que nós temos mais dificuldades de fazer. E o primeiro passo é fale com Deus antes de falar com a pessoa. É sempre melhor quando nós vamos a Deus em oração e apresentamos a Ele o problema, o conflito. É em Deus que nós precisamos buscar orientação, direcionamento, sabedoria para colocar as palavras certas no tempo certo e da forma correta. E isso é bastante interessante porque, se nós formos analisar, todas as raízes de conflitos, ou a maioria delas, tem sua origem em carências, em necessidades não satisfeitas. Muitas pessoas se equivocam nisso, porque elas têm a sua carência e acham que é nas pessoas que vão encontrar todas as suas necessidades preenchidas. E não é assim. Há necessidades que somente Deus pode preencher. Enquanto você não entender isso, você vai se frustrar. Em segundo lugar, tome sempre a iniciativa. E isso é tão sério que Jesus fez referência em Mateus 5, 23 e 24. Não podemos esperar que o outro venha até nós. Nós precisamos tomar posição,
criar coragem e ir até a pessoa em busca da resolução do conflito. Porque se nós tivermos compendências com alguém ou alguém com nós, nossa adoração estará prejudicada diante de Deus. Não fique adiando algo que precisa ser resolvido. Crie coragem, tome posição e vá você de encontro à pessoa em busca da resolução do conflito. Quando se trata de conflito, o tempo não ameniza, o tempo não cura, só acentua. Quanto antes resolvido, melhor. Em terceiro lugar, demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Nós precisamos exercitar mais o ouvir do que o falar. Quando nós ouvimos, nós abrimos o nosso coração para receber os sentimentos dos outros, o ponto de vista do outro. Não comece focando o problema, mas sim em compreender o coração do outro. Se você for partir logo para querer resolver, para querer se justificar, não vai dar certo com a pessoa que está magoada, ressentida. Porque a única coisa que você vai conseguir é que ela fique na defensiva, se justificando, querendo estar com a razão. Ouça, tenha compaixão para que você possa entender o coração dela. E aí sim, com a sabedoria que você já recebeu de Deus, você irá pacificamente tratar daquele conflito, objetivando a sua resolução. Lembre-se de uma coisa, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Em quarto lugar, confesse a sua parte no conflito. Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano, admitir que está errado. Vem cá, você se identificou com essa? Admitir que está errado pode ser um balde de água fria, um desbloqueador de toda a situação. Talvez a outra pessoa não esteja esperando que você confesse que estava errado, que estava equivocado. Isso poderá desarmá-la totalmente com os seus argumentos. Jesus também falou sobre isso quando disse que seria melhor que nós atentássemos a trave que está no nosso olho antes de querer tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Isso quer dizer o quê? Que muitas das vezes nós sempre buscamos achar que estamos na ótica correta e muitas vezes não estamos. A confissão é uma arma poderosíssima para a reconciliação. Ter humildade suficiente para admitir o erro vai fazer muito mais pela situação do que querer se justificar. Em quinto lugar, invista contra o problema, não contra a pessoa. É a resolução do conflito que você precisa focar, não em achar o culpado, em condenar, em apontar o erro. Não, o foco é a reconciliação, a restauração da comunhão, a resolução do conflito. Então você precisa ter cuidado com as palavras, porque nesse momento a forma como você fala é muito mais importante do que o que você fala. A Bíblia vai dizer que a resposta branda acalma o furor. Se você se portar de forma ofensiva, a outra pessoa irá reagir de forma defensiva. Por isso, cuidado como você fala. Em sexto lugar, coopere tanto quanto possível. A Bíblia vai dizer que no que depender de nós, devemos buscar a paz com todos os homens. A paz, a tranquilidade, ela tem um preço. E isso muitas vezes custa o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vontade de querer ser o centro das atenções. Precisamos buscar o interesse dos outros e precisamos nos esforçar para que busquemos essa paz e essa comunhão em todo o tempo. Em sétimo e último lugar, enfatize a reconciliação e não a solução. É tolice achar que nós sempre iremos concordar em todas as coisas. Isso não existe. A reconciliação, ela está atrelada ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema.
Quando nós focamos na reconciliação, o problema ele fica em segundo plano, ele perde a sua relevância. Entenda uma coisa, Deus quer unidade e não uniformidade. Por isso lembre-se, a comunhão precisa estar em primeiro lugar em uma comunidade. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Eu já peço que você compartilhe e eu queria já lhe perguntar, qual desses 7 passos você tem mais dificuldade de fazer? Deixa aqui nos comentários se é o passo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Eu quero ouvir a sua opinião. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional. Se você não assistiu o devocional anterior, vai estar aparecendo aqui. E a playlist para você assistir todos os 19 devocionais já postados. Até o próximo devocional, se Deus quiser.